Uma vez um terraplanista falou para os meus alunos que a Terra era plana, é óbvio. O centro é o Polo Norte e a extremidade é uma esfera, que nem uma pizza. E essa circunferência exterior é a Antártica. E ninguém deixa a gente chegar lá, porque senão assia. Aí começa. O que eu acho incrível nessas teorias de baixo repertório e pobreza espiritual, inclusive, é como elas são pobres de linguagem. É por isso que eu acho o filme tão ruim, Nosso Lar. Entendi. Que eu acho uma coisa assim tão... Rasa. Tipo, a gente está 300 mil anos tentando juntar uma ideia com a outra e vê um bando e junta umas ideias idiotas, assim. Entendeu? Porque, assim, dizer que a explode a Antártida... ideia, né? A Antártida, isso é. A Antártida, na realidade, é a esfera da pizza e que o Vaticano, a CIA, o governo americano não deixa a gente chegar lá. Olha que ideia mais idiota. Quer dizer, só pode ser alguém que fica em casa olhando pra parede. Mas o que você acha Mas de... tirando essa parte idiota da coisa, se você pegar assim, fato que a Terra não é plana. Ela não é plana. Sim. Mas a gente conversou com um cara aqui que eu nem esperava que ele fosse soltar essa aí, que ele era terraplanista, e acabou que a gente foi conversando o tempo inteiro sobre isso. E a sabedoria por trás, na verdade, além do fato físico da Terra plana, no caso dele, tem toda uma ideia de enaltecer o ser humano do ponto de vista de, porra, o globalista fala que você é um merda, você não vale nada Você é um no ponto no universo. espaço. Você é um ponto no espaço. Ele diz que, pô, se a Terra é plana, portanto, Deus existe, porque foi Deus que criou a parada toda. E daí... É uma parada infantil pra caralho, né? mas aí dá pra ele um sentimento de importância Sei. que meio que muda o jeito dele de encarar a vida. E eu acho que Sei. ele pega em algo importante aí, os terraplanistas. Eu acho que eles... É sério, mano. Eu acho que eles são um sintoma de um defeito na nossa cultura atual. Qual o defeito? A gente não consegue passar propósito pras pessoas. Mas e quem disse que tem propósito? Mas não importa se tem ou não. agora fudeu, Aí hein? fudeu. Se é pra gente discutir a série, quem disse que tem propósito? Eu espero que tenha propósito, né, Não, cara? uma coisa é dizer... Você não falou que eu era niilista? Aham. Então vamos nessa. Agora vamos. Então, Agora vamos, bora. Então, assim, ó. Se uma coisa é eu dizer que pessoas podem encontrar propósitos na vida delas, por exemplo, eu encontrei um. Eu fui para a filosofia de forma obcecada, certo? Apaixonada, digamos assim. Eu acho que algumas pessoas têm essa experiência em algumas outras atividades. Eu acho que grande parte da humanidade não tem nenhuma vocação especial para fazer coisa nenhuma, porque a gente não evoluiu no ambiente de trabalho e profissão, certo? A gente começou a ter trabalho e profissão ontem, certo? Então, assim... Mas a gente sempre teve função, né? Hã? A gente sempre teve uma função social. Quando a gente era Que é a mesma coisa que caçador-coletor... trabalho. Não é a mesma coisa. Uma coisa é você fazer um psicotécnico para alguém e dizer que ele tem vocação para engenheiro. Ah, sim, Entendeu? É sim. disso que eu tô falando. Entendi. A gente Outra não... coisa é Outra coisa, bater o cara- prego. Prego não, mas você quebrar pedra para cara fazer uma nascer sabendo faca que e ele abrir a barriga precisa. de um bicho. O cara Ah, nascer entendi. sabendo que ele precisa matar um bicho pra comer é diferente dele... De você fazer um psicotécnico e dizer, olha, você aqui pode ser médico, você tem essa área de artes. Mas é que eu tenho vocações. dificuldade em não acreditar que cada pessoa tem algo pra agregar na vida, entendeu? Sim. Pode ser que não seja tipo, porra, não vai ser o cara que vai descobrir uma nova teoria do buraco negro, caralho. Mas o cara, ele vai ser um artista. Não artista, porra, menosprezei os artistas. Deixa eu pensar em outra coisa aqui. Você vai se coisa que fuder tu falando falar, isso. qualquer Você vai se coisa. fuder. Vai ter que pedir desculpa pra esse mundo inteiro, cheio de gente que enche a paciência. Não, mas Presta toda hora atenção. eles tentam me Eu não cancelar. acho que todo mundo tem alguma coisa pra Sim, trazer sim, pro mundo. Não porque todo mundo não seja importante. É que eu acho que essa noção de importância, na realidade, ela serve pra gente achar que nós temos alguma coisa pra dar pro mundo, sabe? A maior parte da nossa vida é levada em a gente tentar resolver problemas. A gente continua sendo um ser que precisa comer, precisa dormir, precisa reproduzir e precisa morrer, certo? E lidar com esse fato. Quer dizer, a gente não resolveu o problema. Se a gente pegasse uma máquina do tempo, certo? E viajasse 200 mil anos atrás e falasse as línguas, mas é uma hipótese, né? Chegasse lá e falasse, fosse com Cro-Magnon, fosse com Neandertal, certo? E ele perguntasse para nós, e aí, vocês resolveram
a gente morre e continua vivo, a gente não sabe porra nenhuma. Zero. Nada além do que se sabia 250 mil anos atrás. Sobre isso, não Nada. sabe mesmo. Sim, sim. E sobre essas questões, por que eu existo? O Neandertal ia te perguntar. E aí, por que a gente existe? Não sei, talvez tenha um sentido, uma missão. Tudo isso é muito abstrato, certo? Subjetivo. A gente continua... subjetivo... Se eu acredito numa... Veja bem, para mim pode ser subjetivo que eu tenho 50 milhões de euros. Na realidade, eu não tenho. Sim, sim. Deus ou entidades do mesmo tipo é da mesma ordem. Não depende se eu acredito para existir. Ela deve ou não existir, independente se eu acredito ou não. Sim, sim. Certo? Porque achar que a crença é importante porque eu preciso dela é uma afirmação psicológica. Não tem nada a ver com a realidade objetiva. Deus existe ou não, independente de eu acreditar nele ou não. Sim. Eu posso achar que Deus existe, isso me faz bem, certo? Como muita gente acha que faz, e provavelmente sim, na maioria dos casos. Mas isso não diz nada acerca da existência da tal entidade suposta chamada Deus, ou seja lá o que for. Sim. A mesma coisa vida após a morte. Ou ela existe, ou ela não existe. Não depende do que eu acredito. Eu posso entender que acreditar na vida após a morte me faz bem. Mas isso é da mesma ordem de falar que eu só gosto de transar com a mulher vestida de freira. Certo? Tem a ver com a vida psicológica. Sim, sim. Não tem nada que ver com nenhuma realidade além disso. Sim. Então, assim, nesse sentido, quando eu falo propósito, eu não estou falando que pessoas não possam encontrar propósitos pelas razões as mais variadas. Eu não acho que uma pessoa encontra um propósito porque ela acorda de manhã e diz, eu vou procurar um propósito. O que ela vai encontrar é o carro que ela quer comprar, um desodorante, ou eu resolvi ajudar todo mundo na humanidade. Ela inventou isso. Só vai funcionar se não for só racional, entendeu? Que nem no teu caso. Você disse que você passou por uma situação ruim, e aí você começou a ver um curso, e esse curso fez sentido para você. Sim, sim. Certo? E como fez sentido para você, impactou o resto da sua vida. E fez sentido prático. Uhum. Né? Como o sentido normalmente tem que ser prático. Quando eu perguntei quem disse que tem propósito, eu estava falando propósito maior. Uhum. Eu entendo que pessoas encontram propósitos da vida, eu mesmo encontrei um, mas isso não significa que eu acho que dá para exportar esse propósito. Dá para eu pôr no papel, como muita gente tem mania de perguntar, e aí, que conselho você dá para alguém que está fazendo medicina e tem crise com a profissão? O conselho que eu dou é tome cuidado pra caralho. E eu fui muito disciplinado, fui um obsessivo na minha trajetória, focado e dei uma sorte do caralho. A maior parte das pessoas que largam medicina para fazer filosofia se fode. Ah, sim. Com certeza. Quase todo mundo se fode. Certo? Sim. E aí, quando você tem 22 anos, 25, você se fode, mas tá ainda bonito. Mas tá Você- jovem e tá tal. jovem, tem É. 25 anos, parece que Dá- você é meio radical. Aos 55, você só é pobre, ressentido, fudido. E aí você, de repente, vira até terraplanista. Por quê? Porque o terraplanismo diz que a gente está no centro do universo. É. O universo Faz não tem sentido. centro. Ele é uma circunferência cujo centro não está em lugar nenhum e a circunferência em toda parte. Quer dizer, É não bizarro. tem Não tem nem centro. como imaginar Não direito. tem centro. É uma coisa que está... E o terraplanismo, nesse sentido, ele é mais infantil ainda. Porque ele diz assim, não, meu, você acreditar que a Terra é plana, Deus criou a gente, colocou a gente aqui, é tipo voltar pro criacionismo, né? Aliás, Mas tá é assim o com criacionismo. eles, né? Eles estão assim, É, né? sim, eles são Não, o muito- criacionista não necessariamente é terraplanista. Ah, Não, sim, mas sim, eu mas acho que eles o são- terraplanista é necessariamente criacionista. É, É. todos que eu conheci são. Sim.